com a física quântica, mecânica quântica aplicada à área da saúde. Estamos aqui compartilhando aqui no Facebook, estamos acompanhando o nosso programa pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site da TV Guarulhos, número 3.com.br, pela minha página do Facebook, que já está compartilhado aqui também, que é João Carlos Baldan. E a partir de agora teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será exibida pela TV aberta, aqui em São Paulo, no canal 9 da NET, 186 da Vivo, analógico, canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site tvaberta.tv.br. Essa meia hora geralmente é apresentada às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, mas também tem outros horários vagos na grade, e que o programa Salutes é apresentado para alegria nossa. Eu agradeço muito ao público da TV aberta, que o pessoal vem falar com a gente, que assistiu na TV aberta, etc. Tem uma grande penetração. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela melhor escola de acupuntura do Brasil, com muita honra. Eu estudei na Associação Brasileira de Acupuntura, a escola fundada pelo Dr. Evaldo Martins Leite, cardiologista, professor da Santa Casa aqui de São Paulo. Primeira escola para não orientais, fundada aqui no Brasil em 1958. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura lá na ABA, também fui diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia, que é um nome bonito para as patologias ou os distúrbios, as doenças ligadas à psique, tanto a questão mental quanto as questões emocionais. A psicopatologia eu fiz no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, portanto do Hospital das Clínicas. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos e também de especializações na área da física quântica e biorressonância aplicada à saúde. Fiz o curso de extensão universitário ano passado e continuo fazendo o curso de extensão de física quântica e medicina energética, que são promovidos pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Nada como a modernidade, na TV Guarulhos temos uma modernidade, uns recursos modernos aqui maravilhosos. O Jonas está ficando até meio rouco de tanto gritar aqui com a gente. Muito bem, hoje nós vamos falar da relação médico-paciente, como é que tem mudado essa relação. Antigamente o médico era o todo-poderoso, sentava naquele trono mais alto, né, como juiz, né, no direito, né, os outros réis mortais ali, precisando do conselho, de uma receita médica com carimbo, de uma droga qualquer. Será que essa relação médico-paciente tem se modificado com o advento da internet, do Dr. Google, né? E etc, e etc, e etc? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber um amigo, um colega, que é o Dr. Emanuel Duque. Muito boa tarde. Boa tarde, Igual. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele fez medicina em Santos, tem curso de oftalmologia, especialização em oftalmologia, oftalmo, tem feito os cursos diversos, inclusive com biorressonância, fomos colegas do curso de biorressonância. Ele tem especialização também com o Dr. Laí Ribeiro, e, enfim, tem vários cursos na área e tem passado por essa transformação. Eu confesso que eu o conheci ainda, ele estava meio reticente, faz tempo que eu o conheço. Ele ficava meio assim com essa história de biorressonância e tal. Você lembra disso, né? Lembro. Lembra, Lembro, né? para mim foi uma novidade que no começo foi difícil de acreditar que era tão poderoso e tão simples ao mesmo tempo. E é um depoimento absolutamente importante o seu, porque eu lembro o quanto você era reticente. Você era um médico clássico do ponto de vista ocidental, né? Sim, mano? exatamente. Me formei normalmente. E a gente sai da faculdade, isso é até um tema que... A gente sai da faculdade e parece que... se defendendo de tudo que é novo. Tudo que você não aprendeu no livro ou o teu professor não te ensinou, dá a impressão que não existe. É incrível. Isso talvez seja uma coisa,
um paradigma muito importante a ser quebrado, a ser dito, porque isso limita muito. Tem tantos médicos sendo formados hoje e com essa noção de que sabe tudo e que fora daquela caixinha nada mais existe, é tudo bruxaria, tudo não sei o quê. E hoje a gente vê a imensidão de recursos que a gente tem, não ainda reconhecidos ou não utilizados pela medicina tradicional, e aí os pacientes acabam sendo limitados a só aquele tipo de tratamento e perdem uma infinidade de recursos, né? Perde realmente uma infinidade, com certeza uma infinidade de recursos. É importante esse seu depoimento, porque a gente já tem feito alguns programas, né? Como é que o médico dá esse salto quântico. E o que me alegra muito no teu caso, porque geralmente os médicos que partem para essa nossa área é porque ou tiveram problemas de saúde sério, eles mesmos, ou parentes próximos, filhos, primos, pais e etc. E aí eles veem que a medicina alopática, e que não somos contra, hein? Por favor, não somos contra. Já foi um tempo que eu era absolutamente contra e xiita contra a alopatia. Hoje não. A gente acha que tem que associar tudo. Cada um tem a sua área e pode se associar uma a outra. Mas eles viram que a alopatia chega num determinado momento em que, na agudez, bacana, mas na cronicidade, nas doenças crônicas, ela perde e aí a gente acaba ganhando. Exato. Você não passou por isso, né, Emanuel? Não, por questões de saúde, não. Eu fui para esse lado, eu comecei a ver medicina integrativa depois de um processo de autoconhecimento que eu passei. E aí quando eu comecei a me conhecer e isso eu comecei a me conectar com pessoas com mais autoconhecimento e com mais vivência nesse mundo, que começaram a me mostrar o Ayurveda e outras coisas, e aí a acupuntura, e eu não estudei isso a fundo, mas aí eu descobri medicina integrativa e aí se abriu um portal gigante, que é o que eu quero falar para todo mundo que, por favor, conheçam, assim, porque... É muito bacana essa tua disponibilidade, a tua disposição nesse sentido. Você já era médico quando buscou o seu autoconhecimento? Já era sim. Eu estava no quarto ano de residência já tinha formado, feito a residência, e ali eu fiz um processo de autoconhecimento e isso que foi mais interessante, porque eu já tinha a visão tradicional e eu estava feliz. Só que quando me mostraram que o mundo inteiro que eu não conhecia, eu falei, peraí, né, como que eu vou cuidar do meu paciente sem saber como ele come, como que ele dorme? E até agora eu estava fazendo isso. Toma aqui um colírio, claro, sempre tratando muito bem, no meu melhor, mas achando que aquilo era tudo. E fora daquilo não existe, é tudo bruxaria. Que um chá não ajuda o cara. Claro que ajuda. Que o tanto que ele dorme não influencia se o olho dele no outro dia está bom ou está ruim. Claro que influencia. Então, as questões emocionais, a pressão arterial, exato. As questões emocionais, sobretudo, né? Tudo. Um dente, né? Principalmente, né? Como que um tratamento dentário... Mas meu olho está assim depois que eu fiz um tratamento. Não tem nada a ver. Olho é olho, dente é dente. E aí você não existe. Isso, e eu falava isso, para mim não tinha nada a ver. Me ensinaram que não tem nada a ver. Mas como assim, né? Da onde que você acredita? Eu acho que é complicado, né? Como diria o nosso ex-presidente, Adilino Quadros, quando quis tentar dar um golpe aqui no Brasil, ele falava que tinha forças ocultas. Você acredita que tem forças ocultas atrás do ensino da medicina que não permite que haja essa abertura para uma coisa maior, mais aberta, mais ampla na formação do médico? Bom, essa é uma pergunta difícil. Eu não gosto, nunca gostei dessa teoria da conspiração, mas tem horas que eu começo a... Hoje eu não duvido de mais nada, sabe? Mas assim, eu sei que os médicos em si, na sua formação, isso não tem. A gente simplesmente é catequizado naquele método e pra gente aquilo é o certo. E se saiu no paper tal, é lei. Então sai um estudo mostrando que a água faz bem para não sei o quê. Eu vou falar para todo mundo que a água faz bem com toda a propriedade, porque saiu aquele estudo super randomizado, não sei do que. Aí, dá 5 anos, sai um outro estudo falando, não, mas a água tem que ser no copo de vidro, senão no copo... Então, os papéis se desmentem, os próprios estudos, assim, o método científico ainda, não sei, ele não consegue abranger a complexidade do ser humano, que é o universo, que é a nossa relação de saúde e doença. O que me incomoda demais, eu fiz na psicopatologia que eu fiz na Universidade de São Paulo, tinha um psiquiatra, um grande professor, um grande psiquiatra, mas você veja
como eles são restritos, né? Por exemplo, estavam fazendo a história de querer fazer estudo randomizado e com duplo cego e etc. Estavam fazendo com acupuntura, no pavilhão auricular, pontos para tratamento e pontos placebo. Falei, doutor, desculpa, por mais errado que você queira colocar um ponto que seja placebo na orelha, você está mexendo na inervação, numa capacidade de um microsistema e está alterando. Como é que você vai falar que tem ponto placebo? A acupuntura não existe. Mesmo no estímulo que está errado, ou num ponto fora de meridiano, entre aspas, você está mexendo na malha energética, está causando uma modificação orgânica. Certamente, certamente. Quer dizer, então como é que você faz o ponto placebo, ou como é que você faz o duplo cego com essas mandracarias que fazemos, entre aspas, né, no consultório? É impossível. É impossível. Você pode dar uma água com açúcar e dar um remédio frequencial. Ok, tá bom. E aí você vai fazer isso em quantas pessoas, né? Estava com o Dr. Cícero outro dia falando na UTV, onde fizemos 10 anos em junho passado, e agora em início de novembro fazemos 1 ano aqui na TV Guarulhos e na TV aberta. E ele até brincou, né? Bom, vamos fazer duplo cego, né? Com paraquedas, né? Como é que vai fazer, né? Pula de paraquedas, não tem paraquedas, você vai pular para ver o que acontece. Sim. Quer dizer, mais ou menos um pouco o que a gente faz. Sim. Né? Porque a gente trabalha com o nosso diagnóstico, tem a nossa informação, você sabe que aquilo realmente funciona, né? Agora vai variar muito do metabolismo, do catabolismo de cada pessoa, né? Claro, os estudos ainda não conseguem, e eu acho que, não sei como tornar isso possível, nem sei se a gente precisa ficar tão fiel a isso, mas eles não conseguem abranger a singularidade, né? É tratar todos como uma coisa só, é tratar a gente como máquina, e aí eu dou isso e a 90% das pessoas reagem assim, mas reagem assim naquela molécula que você mediu. E todo o resto do efeito que essa droga que você deu causou naquela singularidade, naquela pessoa que é única, né? Sim. Os efeitos colaterais, por isso que a bula vem desse tamanho, porque a gente está querendo modificar a molécula final, que é estudada. Mas e todo o dano, não só dano, às vezes benefício também, mas Sim. tudo que é alterado, isso é imensurável por um estudo científico, porque o estudo ele precisa eliminar variáveis. Se a gente ficar medindo muita coisa, o estudo se perde. Precisa ser objetivo. Só que nessa objetividade a gente está tratando pessoas como robôs e isso não existe. Não existe. Não dá para ser assim. Parece que é uma coisa surreal, né? Porque você avalia... Porque eu fiz o curso de florais alquímicos com o Joel Aleixo, que é um grande alquimista. Sim. E ele fala uma coisa que nunca me saiu da cabeça, ele me falou um dia durante um programa, um curso, em que todo produto da farmacêutica alopática, por não ser da natureza, porque não tem direito aos direitos autorais, não sei como é que chama Sim. isso, enfim, ele não pode ser da natureza, ele tem que ser sintético. E por ser sintético, o nosso organismo não reconhece. Eu lembro muito bem que ele falou assim, é como se fosse uma molécula assim da natureza e qualquer produto sintético entra assim. Ou seja, não casa, ele não tem um casamento de fato, ele entra contrário. Só por isso já vai dar uma reação hepática e renal. Uhum. Eu não estou reconhecendo isso, eu não sei o que é, eu não estou aceitando isso. Enquanto que os florais que ele faz, os chás, as ervas da medicina ayurvédica ou mesmo dos herveiros aqui do Brasil. Aliás, segunda-feira eu vou entrevistar um da medicina indígena que está tratando câncer. Que legal. Um índio que eu conheço há bastante tempo. A gente está programando esse programa para segunda-feira, 14 horas, lá na UTV. Então, quer dizer, essa sinteticidade dos produtos acaba entrando já como uma droga não reconhecida pelo organismo. Sim. Já começa... Como é que você vai avaliar, né, do ponto de vista histórico, né? É muito difícil, eu acho incomparável. Como é que foi essa... Você começou a ir lá no curso da biorressonância, que a gente se encontrou. Sim. Com os 2 pés atrás, né, e dando marcha ré, né? Sim. Conta um pouco dessa época aí. Eu ainda não estava... Eu já estava um pouco aberto, porque eu estava, se eu não me engano, terminando a minha pós-graduação do Einstein. Então, assim... Já estava terminando? Já tinha feito a medicina integrativa no Einstein e ali já estava assim, paz e amor. Só que medicina quântica ainda é outra realidade
enorme, que isso eu também nunca tinha ouvido falar e foi um paradigma muito forte para eu quebrar. Meu pai já estava lá e ele contava das coisas e no Einstein eles têm uma preocupação científica muito importante. Eu acho muito bom que seja assim, claro. porque também tem muita gente falando de medicina integrativa hoje, principalmente no Brasil, e viaja para umas coisas que, sabe... Eu concordo. É o que você falou, de ser xiita contra a alopatia, isso não é integrativo, isso é alternativo. Não, e como tem médicos bons e médicos ruins, advogados bons, advogados ruins, também tem terapeutas bons e terapeutas ruins, como acupunturistas bons, acupunturistas ruins, e médicos integrativos bons e médicos integrativos ruins. Claro. Né? Como tudo. Sim. Agora, não se pode... A palavra é aberta, né? Você pode falar tudo. O papel aceita tudo, o computador aceita tudo, o teclado aceita tudo. Sim. E aí você tem que ter critérios, obviamente. Né? Porque integrativo está no céu e alopático está no inferno. Sim. Não tem isso. Sim, tem isso o Einstein e o Paulo de Tarso, ele trazia sempre a gente muito para o chão, porque não tinha como, né? Você começa a saber desse monte de coisa e fala, nossa, aí a gente viajava e começava. Aí ele trazia para o chão. Falou, ó, depois da alopatia, que a gente começou a ter uma sobrevida de não sei quanto, depois da alopatia, que as crianças, os recém-nascidos começaram... Assim, que mudou totalmente a vida do ser humano. Então, foram avanços enormes que a medicina trouxe. Com certeza. Isso não pode e não deve ser negado. Então, eu tinha essa abertura, mas com o pé no chão. E aí meu pai começava a falar dessa... Meu pai que fazia com você o curso lá da biorressonância, começava a falar... O pai dele falava assim, eu preciso doutrinar o tigrinho. Eu falei, mas é difícil. Aí o cara chegou lá todo bravo. Eu falei, esse cara aí eu comecei a ver. Mas aí o Inamoto ali, as aulas, o doutor... esqueci o nome dele agora. Mas assim, eu achava muito legal a aula, só que o método de biorressonância ainda foi um paradigma muito forte para mim. Porque parece mesmo, não? Muito... Até eu começar a pegar na mão e começar a tratar as pessoas e ver que funciona. E ver que funciona. É só testar. Né? Hoje, o tanto de gente que eu trato, você trata assim com frequencial e a pessoa na hora tem reação, é impressionante. Criança, então, é lindo. É lindo. Criança, eu lembro, tem uma paciente com intestino... não sei o que, eu dei lá uma frequência de intestino, de microbiota para ela. Ela toma aquilo lá, vai no banheiro na hora, assim. A criança responde na hora, assim, porque ela não tem um monte de barreiras que a gente põe. Né? Eu tenho um negócio para te contar que lembra e ilustra bem o que você está dizendo. Eu atendo um casal de veganos, que são amigos meus. A esposa, amiga minha, há bastante tempo, mais de 20 anos, né? Eu conhecia lá de outras praias até. Aí ela veio, tá? Eu fiz o teste, sangue tipo O. Falei, moça, é o seguinte, você precisa comer uma carninha. Nossa, você tá louco, imagina, o bichinho, não sei o quê. Eu falei, eu acho lindo o que você está falando. Eu estou só fazendo a leitura do tipo do teu sangue. Você faz o que você quiser, não estou aqui para te convencer a nada. Aliás, a gente não está para convencer ninguém. A gente ajuda o paciente a se curar, né? A gente não é bruxo, nada disso. A gente ajuda o paciente na sua aderência a se curar. E aí deu toxoplasmose. Ela mora num sítio, tem gatos e tal. E ela falou, olha, você pode preparar para os meus bichinhos? Eu falei, bacana. Prepara com água. Eu falei, tá bom. Água protacoloidal e fiz as frequências do toxoplasma. Ela falou, vou ter que dar conta a gota porque ele não bebe água e tal, e não sei o quê. Surpresa. Ela põe a água, põe os frequenciais, o gato vem lá e bebe. Se ela põe a água sem o frequencial, ele não bebe. Que demais. Eu falei, vai ter que é placebo, né? Placebo, indo pro cego. Como é que você vai falar que o gato, né? O gato só bebe se tá com o frequencial? É demais. Sensacional. Não é? É demais. Fantástico. Como é que você vai falar? Você está convencendo o gato, agora você vai tomar porque tem um remedinho. Exato. Que legal. É demais, né? Que legal, muito e aí, quando você começou a fazer essa... Quer dizer, você fez a medicina no Einstein, integrativo, o curso de medicina integrativa no Einstein, e aí você começou a mudar a tua relação com o paciente, começou a observar que outros distúrbios ligados à área ocular poderiam ter outros componentes de... Foi. Na pós-graduação do Einstein, foi essa abertura de mente. A gente não saía de lá formado em técnicas e nada, mas sim um panorama geral de medicina integrativa, de conceitos e experiências, né? Foi muito legal. Mas não com parte técnica de nada. Então, eu voltei para o meu consultório de oftalmologia, fazendo o meu exame normal, só que
perguntando já para aquele paciente como ele estava dormindo, o que, que ele comia, e começava a direcionar. Não, é legal você passar num nutricionista, ó, é legal se você conseguir melhorar a tua qualidade do sono assim, 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 é legal se você fizer uma acupuntura. Eu comecei a direcionar melhor porque eu já tinha conhecimento de quanto isso influencia. Eu senti o emocional da pessoa ali, que em teoria no olho a gente nunca perguntava, por uma questão ocular, mas você sente, é uma pessoa, eu comecei a ver a pessoa que estava ali e não só mais o olho. Aí depois disso eu comecei a buscar ferramentas práticas e terapêuticas para eu poder ajudar essa pessoa de mais formas. Aí eu não estava mais só cuidando do olho, eu comecei a cuidar dela, então eu fiz o curso do Lair, por exemplo, que me ensinou um pouco de nutrologia ortomolecular, então eu comecei a já ter mais recurso para suplementar ou para ensinar alguma coisa de alimentação. Sim, Eu fiz o curso de biorressonância e eu comecei a ter mais recurso de tratar outras coisas no corpo todo que antes eu não tratava porque eu só conheci, só me aprofundei na oftalmologia. Então eu comecei com a física quântica, eu posso fazer isso sem estar prejudicando nada, porque se eu começar a dar remédio para tratar o teu rim, eu vou fazer besteira. Sim. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer uma residência em nefrologia. Com o frequencial, eu tenho certeza que eu não vou fazer besteira, porque ele vai dar um impulso saudável para você. E se teu rim tiver afim, ele vai trabalhar naquele impulso. E se ele estiver funcionando bem também, vai não ficar bacana, não vai ter problema. Não vai acontecer nada. Exato. Então, eu comecei a buscar esses recursos. E aí foi que eu parei na biorressonância. Aí eu parei na terapia neural e aí eu parei e parei. Aí terapia neural, você fez com o Andrés Peralta. Andrés Peralta, sim. A minha formação Aliás, a gente estava discutindo algumas coisas, mas vamos deixar isso para a segunda meia hora. Eu vou pedir para o Jonas, antes de a gente encerrar a primeira meia hora aqui, colocar os nossos GCs. E sabe Deus, precisa colocar o Evandro aqui na porta gritando. Tá no ar! Agora, 1, 2, 3. Então, o primeiro GC, por favor, eu vou pedir para o nosso amigo, o Evandro, que faz tudo aqui. O Evandro é o Quasimodo, ele faz tudo. Avisar a gente aqui. O GC, o primeiro GC é da nossa loja virtual, loja.jcbaldin.com.br. Lá tem todos os equipamentos da Nova Ciência, tem a zeólita, tem os equipamentos eletrônicos da Nova Ciência. Nós estamos lançando um estojo com frequenciais que tem 180 marcadores que servem para fazer avaliação e tratamento. Que legal. Eu estou mandando para o teu pai, mandei umas fotos para o teu pai, ele ficou louco. Ele falou, eu quero também. É maravilhoso, é maravilhoso. Que legal. O nosso site, www.jcbaldin.com.br. Esse site vai passar por transformações, está com uma carinha ainda pouco profissional, porque fui eu que fiz, né? Mas de qualquer maneira, o site... Eu recomendo que vocês visitem, mas vai melhorar. Tem este programa Salutes, quanto todos os demais, né? A gente brinca que quem assistir todos os Salutes vai ganhar um certificado. Antigamente era de pós-graduação. Hoje não, hoje é mestrado. Né? Porque são 10 anos de AuTV. Só tem cachorro grande no nosso programa. Outro dia falei com uma menina japonesa desse tamanho. Ela falou, você só entrevista cachorro grande? Eu falei, mas gatinha de vez em quando entra. Né? uma cirurgiã plástica lá de Campinas, a TM, uma japonesinha, muito legal. Elas estão disponíveis, tanto esses saludos quanto todos os demais, 10 anos de AuTV e mais quase um ano aqui na TV Guarulhos, nas duas redes sociais, no YouTube, João Carlos Baldin e no canal Além de Agulhas. O Instagram é @jcbaldin.acupuntura. Para marcar consulta comigo, mandar o WhatsApp para 97719-2266, o código de operação 11 97719-2266. E os cursos da Nova Ciência, que continuam de extensão universitária, é nesse GC que vocês estão vendo o número aqui, que o retorno que o Evandro derrubou, eu não consigo ver o número, e a minha colinha também está sem o número, então vocês anotam aí, é o 97, qualquer coisa, 5285, né, Evandro? Bacana, vamos em frente, né? É esse celular aí, fala com a gracinha da Lauren, tem esse fixo também. Eu recomendo, você não tem feito, né, o curso de extensão da Nova Ciência, que é bem interessante. Não, eu não fiz ainda.
Eu compareci a algumas aulas. Gostou? Demais. Demais, né? Não, até nos cursos prévios. Antes eles davam umas aulas avulsas, né? Antes de montar, após mesmo. Isso. Eu compareci em algumas. E agora também eu apareci em algumas lá, mas eu ainda não fiz. É bem interessante, Sim, é bem demais, interessante. O Alexandre Távola Ele é um monstro. É um gênio, né? Ele é O cara demais. é fora da curva. É. Estive com ele essa semana, eu falei, você é um cara totalmente fora da curva. Ele fala, que curva? Quer dizer, Exato. Exato, que curva que a gente quer botar. Às vezes tem alguns pacientes que falam, você é meio fora da casinha, né? Eu falo, que casinha? Né? Qual casinha, né? Qual casinha? Muito bem, já encerramos a primeira meia hora? Já encerramos? Quer dizer, mais ou menos, né? Tem mais uns 2 minutinhos, mas eu vou dar vamos fazer o break, então. Quero me despedir, então, do público da TV aberta, aqui em São Paulo, pelo canal 9 da NET, pelo canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, convidando você da TV aberta, você, telespectador da TV aberta, a acompanhar a gente aqui na TV Guarulhos também, toda sexta-feira, 14h30, ao vivo, né, pelo site da TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET e pelo Facebook, quem puder acompanhar pela minha página, João Carlos Baldan. Geralmente a gente responde ao vivo, quando às vezes dá interferência aqui no microfone, a gente acaba não respondendo ao vivo, mas depois a gente responde todas as questões. Muito bem, hoje, nessa sexta-feira, estamos recebendo o Dr. Emanuel Duque, perdão, estou gripado, médico por Santos, pela Faculdade de Medicina de Santos, oftalmo, né, oftalmologista, tem vários cursos da medicina integrativa. Para onde caminha, então, a medicina hoje? Uau! A medicina, eu acho que ela está caminhando para o lugar dela. Assim, eu acho que a medicina tradicional ainda está no caminho dela, mas o público está pedindo outra coisa, sabe? E isso talvez seja a força que faça abrir a porta, que faça talvez abrir essa caixinha do tradicionalismo. Eu vejo colegas, tanto que formaram comigo quanto mais velhos e tal, começarem a se interessar, a perguntar para mim, tá, mas o que é isso mesmo que você faz? Como que é esse negócio? Como que começam a se interessar porque veem que é tão sensato e tão legal a gente começar a tratar do paciente e sair um pouquinho de tratar a doença em si. E eu acho que... Eu não sei se a medicina está caminhando para esse lugar, mas eu gostaria muito de contar para as pessoas que tem um outro jeito de caminhar, que... E um não anula o outro, né, Emmanuel? Não, de jeito Isso nenhum. que me chama mais a atenção é isso. Eu não sei, porque assim, meu filho é ortopedista, você sabe disso? Sim. Ele dá, inclusive, eu quero comunicar, ele está começando a atender no meu consultório. Não, nós estamos montando uma clínica, na verdade. Legal. É um sonho, eu estou realizando um sonho de a gente trabalhar junto. Ele é ortopedista clássico da Escola Paulista de Medicina. Sim. E eu fiz acupuntura nele quando ele tinha 6 anos. Desde os 6 até recentemente, sempre fiz acupuntura nele. Sim. E eu vejo, outro dia eu comentei com ele exatamente isso. Eu falei, olha, não é que eu brigo com os médicos. É porque eu amo a medicina de tal maneira que eu fico bravo em ver a medicina estrita, no estricto sensu, sabe? Vocês têm que abrir muito mais. O médico no interior ainda é assim, você sabe disso? O médico tem o prefeito, o sacerdote lá, o padreco da região ali, o vereador e o médico. Sim. Os caras são autoridades. Sim. Então tem que ter informação, porque sempre foram os mais cultos, os que mais estudaram, só que tem que continuar estudando. Sim. E a medicina passa por uma transformação importante que deve aliar a alopatia com tudo que está acontecendo de novo, que é o seu caso. Sim. Você pode dar um colírio ali para um antibiótico, né? Sim. Um anti-inflamatório qualquer, claro, e aliar isso com um leque de outras coisas. Uma coisa não exclui a outra, não são excludentes, não é isso? Sim, é besteira que seja excludente. Até o nome integrativo é justamente esse. Vamos integrar outros conhecimentos que podem favorecer esse paciente. Exatamente. E cuidar de outros departamentos que a gente não estava olhando. Cuidar do paciente e parar de cuidar só da doença. Né? E mesmo cuidando só da doença, já dá para ser integrativo. Já dá para, como eu disse, usar outras ferramentas. E se a gente começar a cuidar, em vez da doença daquele paciente, para ele tratar a própria doença, para ele
obter seus recursos, se ele os tiver, né? Tem que estar nutrido, tem que ter recurso físico para ele poder cuidar daquilo. E se ele conseguir fazer aquilo, aí é fantástico, porque o corpo se curando não tem para ninguém, não tem como. Não tem chance de uma droga, como você está dizendo, sintética, ir lá e mimetizar e fazer o papel de uma molécula feita pelo seu próprio organismo para tratar aquilo. Né? Não tem a possibilidade dela entender a complexidade, todos os marcadores humorais, toda a repercussão, o sistema complexo que isso ativa no teu corpo, e a gente ir lá e corta a febre. O corpo gasta uma energia enorme para fazer aquela febre, para jogar a toxina fora, para levar não sei o quê, corta a febre. Tipo, esfriou a parede. Você tá fervendo, a água esfria, joga água fria dentro da água. Aí volta tudo ao contrário. Aí como é que vai funcionar, não, né? Então, eu acho que quando a medicina começar a se abrir, eu não vejo como uma questão de soberba, sabe? Eu vejo uma questão mas é um fechamento que eu não entendo de onde vem. Eu não sei em que momento da faculdade, eu passei na faculdade inteira, mas eu não me lembro em que momento da faculdade que plantaram esse chip de que nada fora daqui existe, só o que é aqui existe e o conhecimento está todo isso aqui. Toma. Não sei em que momento que isso acontece, mas a gente sai da faculdade achando que sabe tudo e que fora daquilo é tudo bruxaria. Dr. Evaldo Martins Leite, que é médico da Santa Casa, né? Uma vez jantando na casa dele e tal, eu estava com o Arthur, ele falava assim, não, isso aqui é conversa só de médico, só minha. Aí ele costuma dizer o seguinte, que o médico, o aluno, quando entra na faculdade de medicina, ele pensa que é Deus, né? Ele pensa que é Deus. Quando ele se forma, ele tem certeza. Tem certeza absoluta. Aí ele fala, bom, agora eu sei tudo. A gente tinha na camiseta semideus. Na sexto ano, já tinha nas batas isso. das faculdades. E o que acaba atrapalhando, né? Porque você acha que sabe tudo. E quando você acha que sabe tudo, a coisa começa a degringolar, né? Sim, sim. Mas como eu disse, eu não sei em que momento que essa lavagem cerebral é feita. E não acho que é de propósito. Porque o professor que está ali também, ele acredita que aquele é o conhecimento, que a fonte de conhecimento só vem de um lugar, que é o PubMed. E, sei lá, as grandes papers e tal. Fora daquilo, nada mais é ciência, nada mais... Funciona. O que a tua avó como você disse, você tratou a vida inteira o teu filho na acupuntura. Agora eu vou pegar um exemplo mais besta, mas assim, a tua avó te tratou a vida inteira com o chá de boldo e não sei o quê e funcionava. Agora aquilo lá não, aquilo lá é placebo, é porque... Não, você falou de vó, nossas vós, né? Desvermifugavam. Sim. Né? Hoje você que está com o gatinho, com o cachorrinho, você leva no veterinário para desvermifugar. E a gente não faz a desvermifugação, por quê? Por quê? A gente é muito diferente, o gatinho, o cachorrinho tem que desvermifugar porque eles são bichos, a gente não. Sim. Como é que é isso? Né? Uma coisa meio estranha. E aí, então, você começou a mudar a tua relação com os teus pacientes. E os teus pacientes que estavam acostumados com o doutor de jaleco, o estetoscópio e ou ver só o seu olho, começaram a achar, a doutora Emanuel, acho que está tendo pino, não? Teve com isso? certeza. Teve isso? Com certeza. Os pacientes e os colegas, né? Começam... Que às vezes estão atendendo na sala ao lado, começa a ver eu falar de sono, de comida, sonho, de não sei o quê. O cara, tipo, preocupado em terminar o dia, terminar os pacientes e ir embora para casa. E ali eu empolgado ali em falar e cuidar e querer saber como é que tá a mãe do cara, que se ela tá bem. Porque se ele parar de preocupar com a mãe dele, ele vai ficar bem também. Sim. Então a gente começa a perguntar da família, perguntar do bichinho, se o teu cachorro tá saudável ou não, porque se o teu cachorro tá doente, às vezes você tá deixando ele doente. Com certeza. É muito comum hoje. Então, realmente, essa transição foi... Teve paciente que estranhou, sim, mas tipo assim, eu vim no oftalmo e o que você... Quer saber do meu cachorro? Hoje, essa semana, eu postei, uma paciente me mandou para mim falando que melhorou uma queixa dela de incontinência urinária, de flatos vaginais e coisa assim, por exemplo. E aí pessoas, mas espera aí, o que você está fazendo, cara? Você não é oftalmo? E, na verdade, hoje o oftalmo é um parêntese, sabe? Hoje a maioria dos pacientes vem para mim, a minoria é por oftalmo, a maioria vem por qualquer coisa. Por outra coisa. Porque eu estou tratando a pessoa. Então, com a terapia neural, por exemplo, com os frequenciais, eu acesso a pessoa, tento potencializar os recursos que ela tem e ela começa a se tratar. Não sou eu que trato, na verdade, é até disso que a gente queria conversar, né? Não sou eu que vou lá e trato e a pessoa sara. Eu vou tentar
tirar o que está atrapalhando, vou orientar ela. E se ela estiver pronta, se ela tiver recurso psicológico, emocional e físico, nutricional, o corpo dela sabe o caminho. E aderir ao tratamento também, né? É importante a aderência, né? Mas eu vejo, Baldão, a aderência como um momento até mais macro, sabe? Eu não vejo assim como uma... ela não está com vontade, então a culpa é dela e a gente... Não. Sim. Às vezes a pessoa não segue a receita. Sim. Você fala, olha, não pode ingerir glúten, não pode. Mas é só no sábado que eu vou comer uma pizza com macarrão no domingo. Mas não pode. Pelo menos no primeiro momento tem que limpar o terreno. Sim. Né? Você fala, olha, lactose, derivados. Não, mas é só um queijinho. Não tem queijinho. Mas o copinho de café com leite de manhã eu não fico sem. Mas como assim não fica sem? Mas eu vejo que essas pessoas que não aderem, e eu me vejo muitas vezes em tratamento que eu não adiro seria, mas eu vejo como uma questão assim, tipo assim, aquela pessoa não está naquele momento de se tratar, ela não está pronta para se tratar. Uma paciente veio para mim semana passada lá em Cianorte, eu atendo lá também, e eu falei, você está pronta para se curar? Porque ela tem uma doença crônica que todos os médicos a desenganaram e querem só dopar ela. Falei, você está pronta? Porque eu tenho quase certeza que você vai se curar. Eu não sei como, mas eu senti, assim, eu falei, eu vejo muita possibilidade de se curar, mas você está pronta? Porque esse se curar requer voltar a trabalhar, porque ela está encostada. Esse se curar requer, ela vai ter vida normal, então ela está sozinha, ela vai querer ter alguém, ela vai sair da casa dos pais que ela voltou por causa da doença. Então tem a gente se acomoda às vezes na doença e não quer sair inconscientemente, claro, né? Se perguntar se ela quer sair. Sim. Mas eu vejo que quando a pessoa está pronta, aí ela adere ao tratamento, aí ela faz o negócio e aí as coisas confluem, o universo conspira, como dizem, para aquilo fluir. Quando a pessoa, você vê que empata, talvez ela não esteja no momento. E não adianta, porque não é o momento. Daqui a pouco ela volta, entendeu? Ela vai rodar de novo, sofrer mais um pouquinho, daqui a pouco volta. É o que a gente chama de ganho secundário, né? Quer dizer, fica doente porque a família se preocupa, tem as pessoas que procuram saber se ela está bem ou não. Quer dizer, ela fica boa, de repente ninguém liga mais e, poxa, como é que é e tal. Mas me deixou curioso essa história. E aí, o que ela falou? Ela não sabe. Ainda bem que foi honesta. Ela não sabe. Ela falou, eu vou pensar nisso, ninguém nunca me perguntou isso. Ela não sabe ainda se está pronta. Mas foi a primeira vez que ela esteve comigo também, eu já dei uma dessa, né? Não sei se ela não assustou. Acontece muito no consultório, às vezes, porque principalmente, eu tenho prática, né? Eu estou há 20 anos com acupuntura e pelo menos com a biorressonância por uns 8, 9 anos e tal. E a gente pega pulso com a medicina tradicional chinesa, você olha bem no fundo da pessoa. E às vezes você olha, né? Você percebe e aí você vai na veia, tal coisa. A pessoa toma um susto, às vezes nem volta, né? Porque não está pronta para ouvir o que você tem para falar, né? Com certeza. E às vezes é inépcia da minha parte, eu reconheço. Talvez precisaria ter... Não adianta fazer o certo no momento errado, né? Então a inépcia é mais minha. Tem que fazer o certo no momento certo. Às vezes a pessoa não está pronta para ouvir determinada coisa. E é muito comum, às vezes a pessoa começa a chorar no consultório. Pô, eu nunca fui em todos os médicos, nunca chorei na minha frente de um médico. Por que eu estou chorando diante de você? Eu falei, não sei, estou só questionando. Foi recente, ontem teve um caso desses. Eu tive uma crise de asma que há muito tempo não tinha. Eu falei, o que aconteceu? Preocupação por causa de dinheiro. Eu olhei para ela e falei, moça, preocupação por falta de dinheiro, você acha que dá asma isso? Aí ela parou, olhou, de repente as lágrimas chorar, começou a correr, assim, não. Aí ela contou outro problema, que não vem ao caso, mas ela chegou e falou, não, é tal coisa. Eu falei, tá bom, então não me engane, né? Vamos economizar tempo, vamos falar a verdade logo na hora. Fica mais fácil. Mas a pessoa ela tá falando para ela tentar se enganar também, né? Às vezes ela nem tá tentando te enganar. Às vezes não tá querendo ver, né? Ela não quer admitir, será que se essa colar ele... Aí eu saio livre também. Pronto, é isso, eu não preciso mexer naquela ferida, assim. Um pouco isso, sim. E aí você estava dizendo uma coisa importante, quer dizer, então, essa história do todo-poderoso doutor que dá a receita, que tem os métodos da cura, isso já está ficando para o passado, doutor? Eu vejo sim, eu vejo que sim. Eu sinto que sim, na verdade, sabe? Isso não é nenhum, não estou lendo isso, não tô estudando isso, mas eu sinto, na minha prática,
que sim, hoje é um convite. Hoje o paciente senta do meu lado, eu convido ele a ir por um caminho. Eu convido o corpo dele, pela terapia neural, por exemplo, a se mexer de outra forma e tentar, quem sabe, se organizar de outra forma. Eu convido o paciente a ir por outro caminho. Eu mostro que tem mais coisa além do que já foi mostrado. E não eu tenho a cura. É muita prepotência o médico achar que vai curar alguém. É muita prepotência. Assim, não é possível você curar alguém. A gente auxilia, a gente intermediário, a gente é instrumento e a pessoa acha o caminho dela de cura se ela estiver pronta e se ela, é isso que nós estamos falando aqui, se ela não aderir ao tratamento também não adianta nada, e se a mente dela falar tudo o contrário, você pode dar o remédio certo que não vai funcionar, né? Porque aí, não funcionou, aí tem que mudar a droga, até uma hora que ela muda, a hora que ela estiver pronta, o corpo dela resolve aquele problema. Resolve, porque mesmo a alopatia ela é muito eficaz na agudez, na doença aguda, mas ela mais retira sintoma do que retira causas, né? Sim. E aí a gente busca mais as causas, o que também, volto a dizer, uma não anula a outra, né? Não. Uma das coisas que você falou que me chamou muito a atenção, eu também temos a mesma formação, o mesmo professor, né? Andrés. Como é que é o nome dele? O Andrés Peralta, doutor Andrés Peralta. Eu fiz aqui em São Paulo, quando ele veio aqui, já há algum tempo, tem uns 5 anos já que eu fiz a terapia neural, e nós temos a absoluta mesma posição. Primeiro que assim, às vezes eu sinto na primeira consulta, o paciente vem e eu falo, olha, o teu negócio é terapia neural, então vamos fazer? Não. Por que não? Porque você não está pronta, não é o momento. Né? E às vezes demora 3, 4 sessões, né? Às vezes eu demoro muito para chegar e falar, não, é agora. Porque a terapia neural é como a acupuntura, né? É aquele navio que chega no porto, morre, não pega mais, chamaram todos os engenheiros do mundo inteiro, ninguém conseguiu resolver, aí chamaram o mecânico lá, o encanador, lá o cara olhou, pegou o martelinho e fez pec, aí putz, o navio começou a funcionar, o cara falou, quanto que é? Maravilhoso! Ele falou, $10 mil. O cara, por uma marteladinha, quero uma nota fiscal discriminada. Ele falou, tá bom, marteladinha $1. Saber aonde? 9.999. É a mesma coisa a neural e a acupuntura. A neural, 2 pápulas ou uma mesmo, bem dada, no ponto certo, na hora adequada, você... E às vezes isso acontece e a pessoa fala, o que vai acontecer? Aí você fala, eu não sei. Já teve casos em que eu falei, putz, essa pessoa vai ficar ótima, e ela... deprimi porque levantou o tapete e veio uns 500 milhões de traumas. E tem hora que eu fiz tireoide, eu falei, puta, essa mulher vai gritar, vai falar a semana toda. E não aconteceu nada, ela entrou, ficou zen, ótimo, resolveu tudo. Sim. Então a neural dá um pouco isso pra gente, né? A humildade de que eu não sei o que vai acontecer. Exato. Você sente isso também? Eu sinto isso. Foi uma escola justamente disso, de humildade, de reconhecer a complexidade que é o ser humano. Porque quando o corpo começa a se mexer ali, a gente desbloqueia alguma coisa, e o corpo dá aquele movimento que às vezes vai, como você disse, pode ir para uma euforia ou para uma melhora na hora do sintoma ou nos próximos dias. Às vezes o corpo não, tem uma criação regressiva, tem um sintoma, ele agudiza em algum quadro lá. Sim. Porque ele ainda não tem recurso para tirar aquele sintoma. E tudo bem, é o melhor que aquele organismo sabe fazer. A gente precisa respeitar o eu não sei, né? E informar o paciente que a gente não sabe. E não é que a gente não sabe com terapia neural, a gente não sabe com nada. Nem com a medicina. Que a neural é mais evidente, né? Exato. A neural a gente já sabe porque, como é inespecífico, eu injeto... É a mesma substância para qualquer pessoa que vier para mim, não é um remédio para cada coisa, é inespecífico, então a gente já sabe que não sabe para onde que vai. A alopatia não, a gente vai dar isso aqui para aumentar tal enzima ou para cortar tal reação e tal. Então a gente tenta ter uma direção, mas a gente também não sabe o que vai acontecer. E mesmo que aconteça aquilo, bloquear aquela enzima e aquele corpo parar de ter aquele sintoma, todo o resto a gente não tem como medir as consequências disso, de bloquear essa enzima. Porque não bloqueia. Você toma um anti-inflamatório, não vai só para sua garganta. O corpo todo está recebendo aquilo. Aqui vai tirar a dor. E no resto vai fazer o quê? Isso. Vai parar, teu estômago vai parar de fazer secreção, teu rim vai diminuir o funcionamento, um monte de coisa vai ser prejudicada para parar a dor que você tem aqui. E a gente não sabe, a gente não consegue medir. Tem gente que vai ter uma insuficiência renal.
E a gente não sabe. Né? É verdade. Então, reconhecer esse eu não sei é muito importante. Eu acho nesse papel novo do médico, dele se posicionar no não autoritarismo, como a gente estava dizendo, do não sabe tudo, porque a gente não sabe. A gente tem que vir para essa humildade. E o paciente tem que entender isso. Porque o paciente vem pedindo para você a salvação. Isso. Ele vem pedindo a cura, ele vem... Não todos, mas muitos vêm achando, doutor, só você, eu já fui em um monte de médico, já me falaram muito bem do senhor, e você vai me curar. Não vou, eu não curo ninguém. Você fala isso? Eu falo, Você eu não fala? vou curar nada, eu não sei. Claro que tem pessoas que têm jeito de falar para ela não se decepcionar na hora, mas eu deixo claro que quem vai se curar é ela se ela estiver pronta. Isso eu acho, essa mensagem tem que ser dita, porque essa realidade, sabe, a gente precisa de parar de entregar para o médico o papel do curador, do sabe tudo ali. Não, e você veja como é uma cultura, como é uma crença, porque a pessoa também não quer, na grande maioria das vezes, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu percebo isso na minha prática clínica, a pessoa não quer se colocar como responsável pela patologia. É tudo o outro que fez, é alguma coisa. Eu não sou responsável por isso, e na verdade todos nós somos responsáveis pela nossa saúde, inclusive pelo processo de adoecimento, e quer colocar a responsabilidade da cura para o médico. Né? Ah, eu quero um comprimidinho, eu quero uma pílula, eu resolvo isso aqui, tira esse negócio aqui o mais rápido possível. E pela medicina tradicional chinesa, a gente sabe que toda sintomatologia, toda patologia tem uma causa. E ela deve ser tratada com carinho, porque está demonstrando algo que a pessoa está fazendo errado. Com ela mesma, com a vida, com o próprio universo, com o trabalho, com tudo. A pessoa faz tudo um monte de coisa errada. Aparece uma sintomatologia para corrigir o sintoma e a pessoa quer tirar quer tirar o sintoma e continuar fazendo as coisas erradas. A grande maioria das pessoas querem isso. Você Sim. também percebe isso? Percebo isso. E eu vejo isso, Baldan, eu estava refletindo isso essa semana, eu vejo isso como a gente tratar a doença, primeiro a gente trata a doença como algo que existe, como doença. Hoje eu já também não vejo doença como uma entidade. Como uma coisa inimiga, né? Como um inimigo ou como uma entidade. Aí eu tenho asma. Não, o teu brônquio fecha ali e tal, a gente dá o nome de asma para isso, mas o jeito que o teu brônquio fecha é diferente do meu, o estímulo é diferente, não sei o quê. A gente junta uns sinais e fala, quem tem tal, A mais B mais C é asma, e então a gente trata assim, porque o estudo mostrou que quem faz isso trata aquilo. Quando a gente trata isso como uma doença, uma coisa, parece que a gente ganhou alguma coisa, que algo caiu na nossa cabeça, agora eu tenho asma, agora eu tenho reumatismo. Mas a doença, na verdade, é a autorregulação do seu corpo, é o melhor que ele sabe fazer, com o tanto de porcaria que você tem lá dentro, emocional, toxina, metal tóxico e físico, traumas físicos, cirurgias, dente, doença, inflamação, o que você come principalmente. Então junta tudo isso, o que emerge? Tem gente que emerge asma, tem gente que emerge reumatismo, tem gente que emerge câncer. E a gente trata, vamos combater o câncer. O câncer, a pessoa que criou, aquilo é a pessoa. A melhor versão dela hoje é aquilo, e é ruim. Vai matar ela se ela não mudar as coisas. Vai matar. Só que é ela. Então eu vou combater, não é combater uma coisa externa. Acho que se a gente trata como uma coisa externa, a gente tira a nossa responsabilidade. Se a gente entende que aquilo é você, a tua doença é você, e ela está te mostrando o tanto de porcaria que você juntou, aí acho que dá para entrar numa autocompaixão, dá para entrar num jeito de ver a vida e se cuidar melhor. De uma maneira diferente, né? Porque, afinal de contas, esse viés da medicina tradicional chinesa, que é, na verdade, as medicinas orientais, a ayurvédica e a tibetana também, que são muito parecidas no seu bojo, no seu arcabouço, é que essa doença é algo que está demonstrando que a coisa não vai bem em algum momento. Né? Por isso que você mantendo o mesmo padrão, fazendo quimioterapia, tirando... deu metástase, é como se fosse um ET que vem do espaço, né? É porque não sei o quê, é muito agressivo. Até o Dr. José Felipe Júnior fez até um workshop recente, ele foi no Saludes, na UTV, ele falou que a eficiência da quimioterapia é de 2,5% a 3%, isso já existe aí. E ele falou literalmente, olha, tende a acabar. Você fala, mas como isso? Tem grandes estruturas, mas tende a acabar.
Porque se você não modificar todo o conjunto que gerou aquela patologia, vai continuar com químio, sem químio, vai continuar a sintomatologia. Certamente. Concorda ou não? Concordo. Então, não tem como. Tem que modificar. E agora, a grande maioria das pessoas, volto a dizer, infelizmente ainda estão nessa cultura de que o médico sabe tudo e eu quero uma pílula para tirar um sintoma. Não quero modificar nada da minha vida, não mexa comigo que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E você pode fazer tudo o que você quiser, é uma opção tua. Ninguém está falando aqui, né, para virar sacerdote, padre, sei lá o quê. Aham. Né? Não é isso. A gente está criando as condições, como você mesmo disse, de que o paciente modifique-se de acordo com o que ele pode, porque a realidade dele é aquela. Exato. Quando a gente consegue propor uma nova realidade, mas eu não sei qual é a nova realidade. Então, eu não proponho curar vamos voltar para curar a asma. Eu proponho, vamos tirar essa irritação e ver o que esse pulmão faz. Será que esse pulmão consegue respirar melhor sem estar com esse brônquio tão fechado assim? Se a gente tirar essa irritação que está no dente, que está no pulmão, que está na tatuagem, que está não sei aonde, consegue. Ou não, ainda não consegue. Então vamos ver se tem mais irritação, vamos ver se tem mais coisa atrapalhando esse corpo de funcionar melhor. Vamos tirar o leite, vamos dar uma frequência de pulmão saudável, vamos mexer. Agora ele está entrando na linha. Legal, ótimo. Então, e o paciente está pronto para isso, ele tem recursos para isso. Sim. Né? Então... Agora, uma pergunta que não quer calar antes da gente encerrar o programa, agora ele vai ficar nervoso, porque eu vou pegar no pé dele. Sempre eu tenho pergunta capciosa, chegou o seu momento. Quando a gente fala da medicina tradicional chinesa, a gente sempre tem uma questão emocional envolvida. Né? Problemas de estômago, geralmente você não está digerindo algo na tua vida, intestino preso, você não quer se libertar do passado. Eu não gosto dessas visões muito simplistas. Mas, de qualquer maneira, se você avaliar, sempre tem um fundamento emocional importante. A minha pergunta, para glaucoma, questão de hipertensão ocular, problemas de vista, o paciente não quer enxergar alguma coisa? Em alguns casos, não. Eu vejo em alguns pacientes não só o não querer enxergar... Tem isso. Não quero enxergar? Tem isso ou não? Tem isso, ainda não está muito claro para mim, Não está claro. Porque eu não quero a gente não quer enxergar um monte de coisa. Acho que ninguém quer enxergar um monte de coisa, então fica difícil generalizar. Mas eu vejo muitas pessoas que não querem depender. E a doença, quando a pessoa começa a ir para uma cegueira, ela precisa do outro. Ela começa a precisar do outro. Ela tem que ouvir mais. Às vezes ela não quer ouvir, então a cegueira faz ela ter que ouvir. Faz ela precisar do outro mais. Então não é tão linear, sabe? Mas eu vejo pessoas que não querem ouvir, não querem depender e vão ser obrigadas. Eu começo a conversar para isso. Porque quando... É muito interessante essa visão, muito interessante. Nós temos mais 2 minutinhos para encerrar nosso programa. Eu queria que você deixasse os seus telefones, os seus e-mails, sua página, Instagram, o que você quiser. O meu e-mail hoje é dremanuelduque, Emanuel tem 2 M's, @gmail.com. O telefone, eu lembro de porque eu trabalho em 4 lugares, eu lembro lá do Paraná, que é 44, o DDD, 9977-0400. Repete, 44? 44 9977-0400. Eu acho que tem um 9 antes, tá? Isso, no Instagram eu tô no @Dr. Emanuel Duque. Pode me procurar que eu tô. E tô super aberto, por favor. Quem quiser conversar comigo, manda e-mail, sou super disponível. E foi muito interessante porque eu fui buscar uma ilustração para fazer a chamada pelo Facebook. Aí eu coloquei oftalmologia integrativa. Apareceu uma entrevista sua lá no AltV, do Salutes, e depois saiu uma foto sua também lá no meio. Lá. Que legal. Eu coloquei oftalmologia integrativa. Acabou aparecendo você e o Salutes lá na AltV que a gente fez. Sim, obrigado pela oportunidade novamente, Baldan. Para as suas despedidas aí, porque estamos encerrando. Como você disse, só dinossauros já sentaram aqui, então é uma honra mesmo estar aqui nessa cadeira, aqui muita gente grande. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a tua vinda, a tua entrevista, a tua disponibilidade, o teu despojamento de nos colocar diante das câmeras, esse teu processo de transformação, que eu espero que se estenda também a outros colegas do consultório, de profissão, que você seja uma voz aí sendo ouvida nessa busca dessa medicina que sempre queremos que evolua, que avance, que busque
novos caminhos, novas portas, novas janelas, etc. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Agradeço então a você pela participação, pela audiência. A gente não conseguiu responder ao vivo aqui por conta das interferências, mas deixem as suas perguntas, a gente vai responder na medida do possível, encaminhar para o Dr. Emanuel, que também vai receber, vai acompanhar o nosso programa. Sim. E agradeço, desejando um excelente final de semana a todos. Segunda-feira na UTV, sexta-feira aqui, segunda-feira na UTV, segunda, sexta, então, até segunda, até sexta, até segunda e até sexta.